Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. É tempo de crescimento, é tempo de transformação. Que bom que você está aqui comigo. Você que está chegando agora, você que acha que caiu de paraquedas aqui na nossa jornada, não, você não está aqui por acaso. Okay? Tem motivo por você estar aqui comigo, então eu peço que você assista o dia de hoje inteiro e depois acesse um link que está na página do vídeo, tem todos os dias, assista lá o dia 0, dia 1, dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? E assista de novo 10 e depois a gente continua junto aí na nossa jornada, tá bom? Eu peço que você já deixe o seu like aí, tá? Toma cuidado para o celular não estar de ponta cabeça para não dar um like negativo, né? E vamos para a nossa jornada do dia de hoje. Muito bem. A gente sempre começa com uma pequena oração, vamos fazer uma oração, nos conectando àquele que nos criou, ao nosso bom Deus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos e podermos transitar por esta jornada de conhecimento da inteligência espiritual. Eu peço que abençoe o dia de hoje, abençoe as pessoas que estão assistindo e que ninguém saia da mesma forma como chegou neste encontro, mas saia transformado pelo teu poder da inteligência espiritual. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. E hoje é o dia 10 da nossa jornada. A pérola de hoje, nós chamamos cada assunto de uma pérola, né? E o dia de hoje é a essência da adoração. Essa jornada, para você que já está caminhando conosco, já sabe que essa jornada não é exatamente... não se trata exatamente de religião, mas de espiritualidade. Tá? Que nós já vimos que nós somos seres espirituais. Tá? Então, o espiritual é uma condição comum a todos nós. Todos nós somos espirituais que temos emoções. Tá? Enquanto que a religião é a forma com que você organiza essa espiritualidade. Então, cada um tem a sua religião, né? Nós tratamos aqui da inteligência espiritual, ok? E vimos muita coisa até agora, né? Nós vimos que adoração, o que é adoração, tá? E que quem é digno de adoração. Nós vimos também que nós nos parecemos com aquele que nós adoramos. É por isso que nós temos que adorar só a Deus. Podemos gostar de muita coisa, tá? Mas a adoração é só dada a Deus, porque o adorador ele se parece com aquilo que ele adora. Então daí a importância, a necessidade de nós adorarmos a Deus, porque Deus não precisa da minha e da sua adoração. Nós é que precisamos adorar a Deus para nos tornarmos parecidos com Ele, ok? E então vamos trabalhar hoje a essência da adoração. Quando se fala de essência, se fala assim do material principal, né? Por exemplo, essência do perfume. Né? O que é essência? É o material principal utilizado, né, para a confecção, fabricação daquele perfume. Fala assim do âmago, né, do cerne, né, do meio, ok? Então, nós podemos trazer isso para o nosso assunto. A essência da adoração, você fala qual é o material principal da adoração, ok? A essência da adoração. E a essência da adoração, né, é a rendição. Olha só, a rendição. Então a essência da adoração a Deus é a rendição. Quando se fala agora de rendição, esta palavra,
é utilizada normalmente de uma forma assim negativa, com uma conotação negativa, né? Parece assim, rendição sinônimo de submissão, de capturado, de perder a batalha, né? E a gente sabe que ninguém quer perder nada. Então existe já vamos dizer assim, quando se fala assim, a essência da adoração é a rendição, fala-se de rendição, você utiliza de uma forma negativa esta palavra, né? Capturado e tal. Né? Mas, e nós somos ensinados a resistir, né? A tentar não ser capturado por algo, não é isso? Agora, no nosso caso aqui, a essência da adoração é a rendição. Essa palavra rendição, muito pelo contrário de ser negativa, tá? A rendição é uma resposta natural ao amor e misericórdia de Deus, tá? Então, muito pelo contrário do que se usa rendição, para nós aqui ela significa assim uma resposta, né, ao amor e misericórdia de Deus, tá? E quando nós nos rendemos a Deus, nos entregamos a Deus, né, nós não o fazemos por medo ou por obrigação. Então nós nos rendemos a Deus por amor. E por que nós nos rendemos a Deus por amor? Porque Ele nos amou primeiro. Então a gente já viu muito isso, você foi criado lá na eternidade e Ele te amou primeiro. E como Ele nos amou primeiro, Ele é o nosso Criador, né? Deve ser natural a nossa rendição a Ele, a nossa entrega a Ele. Romanos 12, 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? O sacrifício de Deus, o sacrifício que Deus pede é que nós utilizemos o nosso corpo de uma forma santa, de uma forma agradável, né? De uma forma em conformidade mesmo com os preceitos divinos, né? Então esse é o nosso culto racional, esse é o nosso sacrifício. Que Deus não quer sacrifício seu a não ser isso. Muitas pessoas fazem diversos tipos de sacrifícios, mas esses sacrifícios não estão em conformidade com a palavra de Deus. O sacrifício que Deus quer mesmo é que você use o teu corpo de uma forma santa, de uma forma agradável a Ele. E essa é a verdadeira adoração que nós devemos oferecer a Deus. Tá? Pense de uma forma racional. De que adianta as pessoas fazerem determinados sacrifícios com bens materiais e muitas vezes até mesmo com o seu corpo físico, se esses sacrifícios não agradar a Deus? Então, de que adianta esse tipo de comportamento? Não vale nada. É chamado de sacrifício tolo, né? Foi em vão, perdido, né? Deus quer de nós uma entrega de 100%. Ele não quer só 90% da sua vida. Ele quer, na verdade, que você se entregue a Ele 100%. Então Deus quer que você o adore em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. As três principais barreiras que impedem a adoração, a total
adoração, ou seja, a total rendição a Deus, são as seguintes, ó. Falta de compreensão. Muitas pessoas, elas não se rendem a Deus, elas não o adoram por falta de compreensão. Outra barreira é o medo. Muitas pessoas também não se entregam, não se rendem a Deus por medo, né? E outra barreira é o orgulho. São essas três principais barreiras: falta de compreensão, o medo e o orgulho, tá? Por isso é que, se não compreendermos exatamente o amor que tem Deus, que Deus tem por nós, nós não conseguimos render a Ele. E o primeiro passo para nos render a Deus é a confiança. Temos que aprender a confiar em Deus. A confiar em Deus. E a pergunta é: podemos confiar em Deus? Olha, impossível é se render aos cuidados de Deus a menos que você confie nele. A confiança é o ingrediente principal da rendição. Quando você confia, você passa a conhecer intimamente o amor de Deus, e aí você passa a não mais ter medo, tá? A Bíblia diz assim que o amor lança fora todo medo. E como você faz para saber se Deus realmente te ama? Como que você faz para saber se Deus realmente te ama? Primeiro, porque Ele diz que Ele te ama. E Ele não é como o homem para mentir. Se Deus diz que te ama, é porque Ele te ama. Por segundo, é que temos indícios na Bíblia de que Deus ama toda a humanidade. A Bíblia diz que você nunca sai da vista dele. Ele está constantemente olhando para você. Diz que ele se preocupa com todos os detalhes da sua vida. A Bíblia também diz que Deus deu capacidade para você desfrutar dos prazeres da vida. Esse desfrute também é um indício, tá, que Deus te ama. Ele fez isso por amor, né? E que Ele tem bons planos para você. E ainda, Deus é o único que pode perdoar, e ainda Ele é carinhoso conosco. E afinal, Deus deu o seu único filho por mim e por você. Então, são provas de que Deus me ama e de que Deus te ama. O próprio Deus se sacrificou e pagou a sua conta. Na cruz, de braços abertos, é como se Deus dissesse: eu prefiro morrer do que viver sem você. Pois é, Deus não viola as nossas vontades. Ele é amigo. Deus é libertador. Deus é redentor. E nos traz a liberdade e não a escravidão. E um dos grandes atributos da inteligência espiritual é trazer a liberdade. Essa tão complexa palavra, liberdade. Nenhuma religião pode escravizar. Nenhuma religião pode colocar jugo. Nenhuma
religião pode colocar peso, medo em seus fiéis. Se vocês tiverem uma religião que faça isso para você, pode sair dela. Nenhuma religião pode, porque Jesus, quando veio, ele nos trouxe a liberdade. Jesus veio para nos libertar. Isso é muito importante você saber. Quantas pessoas estão aprisionadas aí pela mídia, na sociedade, e muitas vezes vão assim a encontros religiosos e a própria religião o aprisiona. Isso está errado, de forma alguma. Quando Jesus veio, ele veio para te libertar. Você não tem mais que fazer sacrifícios. Não. O único sacrifício é viver de uma forma santa, conforme os princípios que Deus nos deu. Esse é o sacrifício verdadeiro. João 8, 26 diz assim: se pois o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tudo isso foi por amor. Foi por amor. Nós temos que saber também que nós temos as nossas limitações. Nós temos que admitir as nossas limitações. Se a falta de confiança em Deus é uma barreira para a rendição, a segunda barreira é o orgulho. As pessoas não querem admitir que são apenas criaturas e não estão no controle de nada. A mais antiga das tentações é: sereis como Deus. Sereis como Deus. Aí Satanás tentando Eva, né? Tentando Adão e Eva. As pessoas, elas vivem querendo ser Deus, prevendo e controlando tudo. Mas as pessoas não estão no controle de nada. De nada. Pode ver, as pessoas querem o controle e prever tudo, mas as pessoas não estão no controle de nada, de nada. Então vira já essa chave na sua cabeça, tá? O desejo de controlar tudo por completo é a causa de tanto estresse na vida, em nossa vida. O desejo de controlar tudo por completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta diária e nós não temos que ter o controle das coisas, da maioria das coisas. E as pessoas não percebem isso. As pessoas ficam estressadas com um pneu que fura, com micro-ondas que quebra. Eu já vi pessoas até estressadas com a lâmpada que queima. Como se ela tivesse controle sobre o tempo útil da lâmpada. As pessoas querem controlar tudo e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Nós não somos Deus e jamais seremos Deus. Não conseguimos ter o controle de tudo. Nós somos humanos. E quando tentamos ser Deus, aí nós nos tornamos parecidos com Satanás. Orgulho. Nós não temos o controle das coisas. Satanás, ele não se contentou em ser rendido a Deus. Ele quis se tornar Deus. Ele quis ser Deus. É por isso que ele se tornou um anjo caído, o diabo traidor.
nós temos que admitir as nossas limitações. Nós temos que admitir que nós não temos controle de muita coisa, não. Vejam as enfermidades, elas vêm, devastam a vida da pessoa, levam a pessoa embora. A pessoa não tem controle. Então nós temos que admitir as nossas limitações e nós temos que admitir que não temos controle de muita coisa, não. E só com isso nós resolvemos grande parte dos nossos problemas diários. Que não adianta ficar estressado, irritado, angustiado, não adianta ficar ansioso, magoado, com situações que você não tem controle. Não adianta. E também não adianta desejar muito mais do que pode. Por exemplo, não adianta você querer ser mais alto, você querer ser mais baixo, você querer ser mais inteligente, mais bonito, mais bonita. Sabe, querer fazer tudo e ter tudo vai te deixar deprimido. Porque quando o que você quer não acontece, só vem a depressão, vem angústia e ainda pode despertar inveja, os ciúmes, a autocomiseração. Ah, eu não consegui isso, eu lutei tanto, não consegui. Então reconheça as suas limitações. Reconheça. A autoajuda, ela prega o contrário disso, é por isso que não ajuda muito. Nós temos que reconhecer até que ponto nós podemos ir, as nossas limitações. E o que significa essa rendição que a gente está falando? Então, render significa se entregar a Deus. Mas isso não significa desistir do nosso raciocínio lógico, não. Então, render a Deus significa se entregar, mas não significa desistir do nosso raciocínio lógico. Deus não quer desperdiçar a sua mente, a mente que Ele te deu. Ele não quer desperdiçar a mente que Ele te deu. Ele não quer robô. Deus não quer robô. E render não significa ser covarde, ser subserviente, não é nada disso. Render, então anota aí, render significa sacrificar a sua vida para mudar o que você precisa. Isso é se render a Deus. É o único sacrifício que Deus pede. Único. Único. É que você sacrifique a sua vida a fim de mudar o que você precisa ser mudado. E o que precisa ser mudado? Tudo que você faz que não agrada a Deus. É isso que precisa ser mudado. E a mudança, realmente, ela causa dores. A mudança é dolorosa. Porque as pessoas normalmente têm aquele pecado de estimação. Não sei se você tem um animalzinho de estimação, que você cuida, que você alimenta, que você o fortalece. Se ele está meio doentinho, você dá remédio. Você tem um animal de estimação? Então tem muita gente que tem assim pecado de estimação. Alimenta o pecado, cuida do pecado. E o que rendição fala é você sacrificar a sua vida para extirpar esses pecados, para mudar o que você realmente precisa.
que mudem sua vida. E essa rendição que a gente está tanto falando hoje, ela tem como base a obediência e a confiança. Então, obediência e confiança. Essa é a base da rendição. E você não pode chamar Jesus de Senhor quando você se recusa a obedecê-lo. Porque Senhor significa dono, guia, né? Senhorio, dono. Como você pode chamar Jesus de Senhor se você não obedece ao que ele diz? Pedro, ele passou toda a noite no barco e não pescou nada. Aí Jesus disse para ele, olha, jogue ali, ó, a rede. E Pedro disse, olha, nós nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está dizendo, então eu jogo. E aí vieram os peixes, como resultado. Então esse é um exemplo de obediência. Mesmo que não parece lógica aquela situação, mesmo que uma determinação não parece lógico ou lógica, mas você faz por obediência. Se Deus está mandando, é porque eu tenho que fazer. Então, pessoas que se entregam a Cristo obedecem a sua palavra mesmo quando parece sem sentido. Então, vira mais essa chave aí, ó. Quando que você sabe se você se rendeu? Você sabe que se rendeu a Cristo quando você depende dele para resolver as coisas. Ao invés de você ficar tentando manipular as pessoas, controlar a situação, forçar a sua programação do dia. Quando você sabe que você se rendeu a Deus, quando você fica na dependência dele. Quando você deixa Deus trabalhar para você, aí você está rendido a ele, dependendo dele. Tá? É como o agricultor. O que o agricultor faz? O agricultor, ele ara a terra, planta, rega a terra e fica na dependência de Deus. Não é assim que faz. Fica esperando a semente germinar, frutificar, crescer, frutificar. É assim que nós temos que fazer também. Temos que plantar, arar a terra, plantar. Mas o crescer e o frutificar depende de Deus. Você tem que deixar Deus trabalhar para você. Você não tem que estar sempre no controle das situações. A Bíblia diz assim, entregue ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Ou seja, confie nele. Faça o que tem que ser feito e entregue a Deus o resultado. E posso dizer para você também, olha, não se preocupe com as críticas. Não se preocupe em reagir às críticas, não. De forma alguma. Se você fizer o que é certo, deixe as críticas. Não justifique, nem se defenda. Se você está fazendo o que é certo. Quando você se entrega a Deus, você também não pressiona os outros. Você não tem que ficar pressionando os outros. Você não exige aqueles direitos egoístas. Sabe aqueles direitos egoístas? Quando você entrega a Deus, existem alguns direitos egoístas que, por exemplo, a pessoa está na fila do banco, ela sabe que 15 minutos
é tolerado por lei. Mas deu 17, ela já vai reclamar. Tá no direito? Tá, mas é um direito egoísta. Quando você faz a sua devocional pela manhã, já entrega o seu dia a Deus. Faz o que tem feito e entrega a Deus. Faz o que for necessário e o resultado é Deus quem dá. O maior exemplo é Jesus. Jesus, ele era rendido totalmente a Deus, verdadeiramente a Deus. Ele não orou assim, ó, Deus, se puder, me tire essa dor. Porque Jesus sempre disse que Deus poderia fazer qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa. Mas Jesus orou assim, ó, se for do seu interesse, afasta de mim esse sofrimento. Mas se não for, Deus, cumpra o teu propósito, porque esse também é o meu desejo, ou seja, que seja cumprido o seu propósito em mim, apesar de. Então, Jesus foi o que verdadeiramente se rendeu a Deus. Ele disse assim, ó, Pai, peço que afaste de mim essa dor, essa doença, essa circunstância, mas se for necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito, por favor, não afaste de mim. Isso é inteligência espiritual. Isso é maturidade espiritual. Então Jesus não ficou angustiado com os planos de Deus. Isso é inteligência espiritual. Isso é inteligência espiritual, isso é maturidade espiritual. Jesus realmente ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que ele suou sangue, mas ele se rendeu ao trabalho árduo que Deus tinha para ele. A rendição, que é a entrega, a obediência e confiança de Deus, nos traz inúmeros benefícios. Então existem as bênçãos da rendição. Primeiro, você sente paz, você para de ficar concorrendo com Deus. Você aceita, porque você sabe que o que Ele tem para você é o melhor. Provérbios 16 diz que o homem pode fazer seus planos, mas é Deus quem dá a última palavra. Quantas pessoas com tantos planos e uma doença, um acidente, né, de uma forma muito rápida, já leva a pessoa. Pronto, acabou tudo. Então o homem pode e deve fazer seus planos, claro que sim, mas estar consciente de que quem dá a última palavra é Deus. E quando você entende isso, isso te traz paz. Você deve realmente fazer seus planos, mas se render à vontade de Deus, e isso te traz paz. O outro benefício, você se sente livre, é o segundo benefício, você se sente livre. A Bíblia diz assim, ó, ofereça-se aos caminhos de Deus e a liberdade jamais o abandonará. Seus ensinos o libertam para viver abertamente em sua liberdade. Liberdade. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. O poder de Deus em sua vida. Aí quando você, que é uma das bênçãos da rendição, tá? Quando você passa por tentações, por problemas do dia a dia, tudo isso você consegue superar, porque esses problemas, essas tentações,
são derrotados por Cristo quando nós estamos rendidos a Ele. Então, render-se a Deus não nos enfraquece. A rendição, quando você levanta as mãos, você faz uma oração, levanta as mãos em sinal a rendição a Deus, pelo contrário, você não está fragilizado por levantar as mãos. Você está fortalecido por levantar as mãos. William Booth, fundador do Exército da Salvação, ele disse o seguinte, a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Eu vou repetir. A grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais poder nós recebemos dele. A Maria, ela foi usada por Deus não por causa dos seus talentos, pela sua beleza, pela sua riqueza. Maria foi usada por Deus para a encarnação de Jesus, porque ela se rendeu a Deus. Quando o anjo apareceu a Maria, ela disse assim, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não é? Nada é mais poderoso do que uma vida nas mãos de Deus. Nada, exatamente nada é mais poderoso do que uma vida nas mãos de Deus. Então, entregue-se a Ele. E aí você pode estar perguntando, mas de que forma eu faço essa entrega? Então pega essa chave agora. Todo mundo, todas as pessoas se rende a alguém ou a algo. Se você acha meio esquisito, né, esse termo se render a Deus, todo mundo se entrega a alguém, se rende a alguém ou a algo. Ou você se rende a Deus, ou você se rende às opiniões dos outros. Ou você se rende a Deus, ou você se rende às expectativas dos outros. Ou se rende ao dinheiro, ou ao rancor, ou você se rende ao orgulho, ao medo, à prepotência, ou você se rende à luxúria, ou você se rende ao próprio ego. Então a escolha é sua. Ou você se rende a Deus, ou você se rende a tudo isso e outros itens aí que existem. A consciência que nós temos que ter é que nós fomos feitos para adorar a Deus. E se você não adorar a Deus como você foi feito, você vai adorar outra coisa. Mas você não vai deixar de adorar. Você pode adorar, ter ídolos na sua vida. O filho pode ser um ídolo. O esposo pode ser um ídolo. Um ator pode ser um ídolo. O time de futebol pode ser o trabalho, a profissão. Mas você não vai deixar de adorar. Se você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa. E o pior de tudo é que as pessoas entregam as suas vidas ao adorado. Se adora um ídolo, vai acabar entregando a sua vida àquele ídolo. Olha só. Stanley Jones, ele disse o seguinte: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Que fora de Cristo é caos mesmo. Então este é um dos grandes motivos pelo qual
a humanidade está desorientada. Pode ver como as pessoas estão desorientadas, angustiadas, medrosas, depressivas. Aí você faz um diagnóstico, vai ver o que esta pessoa está adorando, o que essa pessoa está assistindo, ouvindo, vendo. As pessoas se rendem a tudo, menos ao que há de perfeito, que é Deus. E, repito, eu não estou falando de religião aqui, não estou falando de denominação, não. Estou falando de Deus. Isso é ser inteligente espiritualmente, é se render a quem realmente é digno, né, de adoração. Se render a Deus, independentemente da sua religião, não é a melhor maneira de viver, não. É a única maneira de viver. Se render a Deus, repito, não é a melhor maneira de se viver, é a única. Fora disso, só há frustração, fora disso, só há decepção, autodestruição. As pessoas estão autodestruindo. Render a vida a Deus não é um impulso emocional, é um ato inteligente e racional. Se render a Deus, meu querido, minha querida, é a atitude mais inteligente e responsável que você pode tomar na sua vida. A falta de rendição a Deus pode ser o maior obstáculo em receber as bênçãos que Deus tem reservado para você. Sabe, para Deus começar uma grande obra em sua vida, essa obra começa por aqui, pela rendição. Então, ao invés de você se render às paixões, às pessoas, às coisas do mundo, né, você tem que se render aos propósitos de Deus, aos propósitos que Deus tem para você. Então, entregue tudo a Deus, exatamente tudo, porque Deus está ouvindo, Deus está te vendo. Então, entregue a Ele os arrependimentos do passado, entregue a Ele os problemas do presente, as ambições do futuro, as coisas que você deseja do futuro, chega e diz para Deus: olha, Deus, eu pretendo isso, 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 eu quero isso, isso, eu planejo isso, isso, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Entregue a Deus os seus medos, os seus sonhos, as suas fraquezas, suas ambições, as suas mágoas. Entregue a Deus os seus traumas. Ponha Cristo na direção da sua vida e retire a mão do volante. Então, coloque Cristo para dirigir a sua vida. Retire as mãos do volante. O que você pode fazer? Leia a Bíblia e haja conforme os conceitos cristãos. Pergunte sempre assim: o que Deus faria em meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar agora? Se você tem um problema para resolver, pergunte: o que Jesus faria em meu lugar? Se renda a Deus. O apóstolo Paulo se rendeu a Deus na estrada de Damasco. E ele disse assim: morro todos os dias. O que ele quer dizer? Morro todos os dias. Eu mato as minhas vontades todos os dias para que Cristo viva em mim. Matar a vontade que você tem, por exemplo, de se vingar do inimigo. Isso é morrer para Cristo.
Porque o natural é se vingar, é descontar a ofensa. Isso é natural. Mas se render a Cristo, ser submetido a Ele, é abandonar as paixões humanas, as vontades humanas. Matar a vontade de descontar uma ofensa, quando você é ofendido, muitas vezes injustamente. Entrega a Deus. Então você mata suas vontades, por exemplo, seu temperamento colérico, explosivo. Você mata você morre. Né? Você morre todos os dias em relação ao seu temperamento. Você mata aquele temperamento explosivo. Aquele espírito mesquinho que você tem, que não gosta de compartilhar as coisas que você obtém. Tudo isso é se render a Cristo. É dessa forma que nós morremos todos os dias para que Cristo viva em nós. É matando as nossas paixões, é deixando se render a Cristo e deixando que Cristo viva em nós. Em Lucas 9 diz assim, se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mãos de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para seguir. Foi isso que Jesus disse em Lucas 9. Você tem que estar disposto a se negar diariamente para seguir a Jesus. Existem duas fases da rendição. Vamos lá. Que é o momento da rendição. É você dizer assim, Deus, eu me rendo a Ti. Eu não quero me render às coisas do mundo, às pessoas do mundo, às ideias do mundo. Eu quero me render a Ti. Este é o momento da rendição. E existe a prática da rendição. E essa prática vai durar toda a vida, todo dia. Todo dia você tem que estar pensando, eu me rendo a Deus. Então eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Que seja feita a tua vontade. Quando você ora o Pai Nosso, você diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá? Mas quando você briga com as pessoas, quando você reage, você está fazendo a vontade de Deus assim na terra como no céu? Não está. Então não adianta orar o Pai Nosso se não faz diariamente, se você não pratica o que você está dizendo. Não adianta nada, perdeu tempo. Então seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Eu tenho que fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, se você quiser fazer um reset aqui comigo agora, fazer uma ressignificação em sua vida, tá? E eu acho que esse reset é o maior de todos. Então, vamos lá? Vamos fazer junto esse reset? Tá, então fecho os olhos. O que é uma ressignificação? É uma metanoia, uma mudança de mente, né? Para a gente reagir conforme essa mudança, né? Vamos lá então? Então você pode dizer assim, ó. Vamos aproveitar e fazer uma oração já de ressignificação. Diz assim, Senhor Deus, estou consciente de que todas as pessoas se rendem a algo no mundo. Então diz assim, ó, estou consciente de que todas as pessoas se rendem a algo ou alguma pessoa neste mundo. Eu não quero render as coisas do mundo, porque isso é caos para a minha vida. Eu declaro que eu quero me render a Ti. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu também digo, morro todos os dias. Morro todos os dias. Aí você pode completar, para que Cristo viva em mim. Eu digo como Maria,
sou teu servo, aconteça comigo conforme a tua palavra. Ok? Você fez essa ressignificação, né, em forma de oração. Então você já se declarou rendido a Deus. Agora é no dia a dia. Claro que testes virão. Claro que testes virão. Todos os dias você pode ser provado. Se você quer aumentar a sua massa corporal, o que você faz? Você vai fazer musculação. Você tem que exercitar. E na espiritualidade é assim também. Se você quer desenvolver a inteligência espiritual, você tem que exercitar. Então pode aparecer situações para você colocar em exercício isso. Ok? E chegamos ao final do nosso encontro, da nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. Parabéns por você estar até aqui comigo. Eu peço que você deixe o seu like e peço também que não me abandone nesta jornada. Vamos até o fim. Não esqueça, você não está aqui por acaso. E também não se esqueça que nada, exatamente nada está perdido enquanto houver esperança. E a esperança é Jesus. Fica com Deus, um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!